E aí galera, tudo bom? Hoje estarei trazendo para vocês aqui um hábito que eu venho cultivando nos últimos 3 anos, que tenho percebido trazer excelentes ganhos, de forma exponencial, tanto profissional quanto pessoal, que é a escrita do journal. Então há 3 anos venho adotando esse hábito diário de escrever no journal, e o que eu tenho notado é que esses ganhos pessoais e profissionais, a cada medida que eu cresço nessa habilidade, eu desenvolvo melhor essa habilidade, eles vêm se tornando maiores. Eu vou trazer para vocês em 4 partes nesse vídeo. A primeira porque eu comecei a escrever o journal e porque a maioria das pessoas começa a escrever, métodos de journal, como é que você pode escrever esse journal, começar a escrevê-lo, os tipos de journal e os benefícios que ele pode trazer para mim, ele trouxe no caso, e para vocês pode estar trazendo também. E por último, 5 dicas aí para vocês começarem a escrever o journal de vocês. Por que escrever um journal? Pessoalmente, eu tenho um motivo, tá? Que eu venho de uma família de psicoterapeutas e esses psicoterapeutas, elas me sugeriram, tá, que entrasse num grupo de psicoterapia desde cedo. Então tem 15 anos que eu faço psicoterapia e intuitivamente fui conduzido a criar, desenvolver esse hábito, porque o hábito de escrever diariamente é como se você fosse numa sessão de terapia, só que mais prático, mais factível. É claro que tem um limitante, não é por si substituto, mas ele nos ajuda em muitas questões. A literatura em geral tem mostrado pra gente, existem vários artigos aí mostrando redução de estresse, redução de ansiedade, redução das taxas de depressão, inclusive também ganho de produtividade, ganho de habilidades, principalmente habilidades voltadas para autoconhecimento. O que eu venho notando com a escrita do journal é que eu começo a ouvir melhor minhas vozes internas. Viktor Frankl, psiquiatra e psicanalista que ficou preso no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, ele tinha o hábito de relatar suas experiências do campo de concentração em trapos, assim como muitos outros prisioneiros o fizeram, mas ele, especificamente, se questionava: como é que eu consigo, dia após dia, sobreviver a esse local e manter ainda o otimismo, a vontade, a sede de viver? O livro no qual ele relata isso é Em Busca de Sentido, caso algum de vocês tenha interesse, mas o exemplo dele eu trouxe principalmente porque ele era uma das pessoas que mantinha um journal e foi a partir do journal que surgiu toda a sua obra, toda a sua linha de terapia chamada logoterapia, que hoje é conhecida mundialmente. E como é então que a gente pode começar a escrever um journal? Existem diversos métodos, tá? Tem alguns autores que podem trazer formas mais sistemáticas de fazê-lo, mas eu sugiro, e é como eu faço pessoalmente, uma forma mais espontânea, uma escrita espontânea. Existe um livro no qual uma autora defende que nós devemos escrever por dia 3 páginas, mas eu acho que nós temos que tornar isso mais factível, mais simples. E como é que geralmente as pessoas fazem? Fluxo de consciência, tá? É justamente o que vem na sua mente, o fluxo de pensamentos, dá vazão a esses pensamentos para que você consiga documentar no seu dia a dia sentimentos, emoções, pensamentos, ideias, sonhos, projetos de forma eficaz e prática, para que sua consciência esteja sempre ancorada nessas ideias. Outras coisas que você pode relatar no seu journal são diálogos que você achou interessante, ou alguns diálogos que geraram algum estresse, que geraram alguma ideia também, e conquistas. É muito interessante relatar conquistas, porque as conquistas, elas ecoam dentro de você e com isso pode gerar um fluxo também, um fluxo de crescimento exponencial. Então vamos lá para o que interessa, Quais são os benefícios de escrever um journal? Dentre os benefícios, já citei alguns: redução de ansiedade, redução de estresse, alguns relatos de redução de taxas de depressão, mas particularmente eu gosto de escrever um journal para manter minha mente criativa, particularmente para manter minhas ideias fluindo, até também alguns relatos de experiências desagradáveis, algumas questões que eu gostaria de melhorar. Também faço, aqui cada um tem a sua fé, mas eu gosto de fazer alguns agradecimentos e com isso gerar aquela serendipidade, aquele sentimento de gratidão, que é muito benéfico. Alguns autores defendem que gratidão é uma das formas mais práticas de você curar algumas feridas internas ou até antecipá-las. Existem vários tipos de journal. Existem journals para relatar experiências, journals para relatar trabalhos, journals profissionais, alguns criativos, alguns relacionados a emoções, alguns relacionados apenas a fluxos de ideias, sonhos,
E existe o journal livre também, um journal que as pessoas chamam de escrita expressiva. Podemos optar por um journal físico ou um journal digital. Um journal físico é muito interessante, porque existe esse hábito, né, de a gente estar segurando uma caneta e relatando nossas experiências, nos traz uma familiaridade com nossos antepassados e também é algo prático. Não precisamos de tecnologia, não precisamos de energia, não precisamos de algum aparelho digital para poder escrever. E qual é a voz, qual é o pensamento que eu devo dar vazão quando escrevendo um journal? É interessante dar vazão àquela voz, a voz de um eu mais alto, um eu superior, que é aquele eu que é mais otimista dentro de você. Todos nós temos muitas vozes. As vozes podem ser positivas ou negativas. As vozes positivas são aquelas que ecoam, que nos trazem a ter experiências mais positivas, nos jogam para cima. Interessante dar vazão a essas vozes. Se nós dermos tanta vazão a vozes mais críticas, corremos o risco de estar nos depreciando, de estar talvez trazendo experiências negativas, não é o que nós queremos aqui. O journal é justamente para te impulsionar, te alavancar. Além disso, podemos relatar sim experiências negativas como uma forma de aliviar o estresse, tentar modificar a perspectiva em que a gente está analisando a situação, olhar de fora. Claro que sempre teremos pontos cegos da visão interna das experiências nas quais nós vivemos no dia a dia, mas quando nós relatamos isso, neste momento individual do seu dia que você tira para se dedicar a si mesmo, é possível que essas ideias elas surjam a respeito das situações que você viveu e tragam soluções, né, insights, assim como temos muitas vezes ao despertar após algum sonho interessante. Falando nisso, falando de sonhos, em um journal de sonhos, entra nesse aspecto? Claro que entra. O journal é livre, volto a dizer. A gente pode escolher a forma como vamos escrever o journal, e é um mix de ideias. A gente não tem que se prender, engessar a forma de escrever um journal, porque isso limita a nossa criatividade. E a produtividade? Eu citei, para vocês que a produtividade pode ser impulsionada, alavancada com a escrita de um journal. Como é que isso ocorre? De duas formas. A primeira é usar todo o início de journal, tentar atrelá-lo ao começo do ano, mas isso independe. Se você está começando esse hábito agora, também podemos, a partir desse momento, escrever nossas metas. E as metas têm que ser específicas, certo? Metas específicas têm maior chance de serem alcançadas, porque nós traçamos geralmente um prazo e a partir daí nós vamos construindo uma jornada até alcançá-las. E diariamente, quando escrevemos no nosso journal, combinar esse journal com algo de planejamento do dia, talvez traga um benefício como mais um passo, mais um degrau para alcançar essa meta. Algo que eu venho notando com a escrita do journal nos últimos 3 anos é que cada dia que passa eu escrevo coisas como andar de skate, aprender a surfar, aprender a filmar, aprender a tirar fotos ou até mesmo estudar determinado caso de um paciente ou ir atrás de determinada doença, saber mais a respeito de uma determinada doença. Isso vem me tornando uma pessoa mais realizada com os meus sonhos e mais realizada profissionalmente também. Então o journal ele é como um mapa de registros das suas evoluções graduais. Então vamos lá para 5 dicas fundamentais para você começar a escrever seu journal também. A primeira delas é escrever diariamente e preferencialmente começar a escrever pela manhã. Mas eu não gosto de acordar cedo. Mas isso aí é uma questão individual. Você pode escrever de noite, não tem problema. Mas caso você tenha o hábito de reservar um tempinho ali na manhã para os seus rituais internos, rituais pessoais, como escovar os dentes, escrever um journal vai ser um hábito de higiene também, só que uma higiene mais mental. Então, sentar ali e tornar isso prático todos os dias pela manhã, quando a mente está aliviada de outras preocupações, é uma forma interessante de começar a escrever o journal. Em segundo lugar, torne mais factível, torne mais simples, não complique. Não vamos tem que ser após fazer uma xícara de café, após eu conseguir fazer um chá ou após ter caminhado com os cachorros. Tente atrelar isso a um momento conveniente, mas também não enrijeça muito, porque se tornar rígido
vai se tornar complicado e metas complicadas se tornam menos criativas e mais difíceis de serem realizadas diariamente. Em terceiro lugar, seja autêntico, seja genuíno no seu journal, porque quanto mais autenticidade tiver, ou seja, você se despir das máscaras que nós usamos no dia a dia, é inevitável, até para defesa, às vezes a gente acaba usando uma dessas máscaras, mas a escrita autêntica, a escrita genuína é o que vai gerar realmente o ganho que o journal traz, um ganho profissional e pessoal, ou até mesmo uma mudança de comportamento que você queira efetuar. E em quarto lugar, eu sugiro que mantenha a escrita pessoal. Não é que você não possa compartilhar um trecho ou outro do seu journal, pode, mas a escrita pessoal, ela tem mais força, ela faz com que você dê mais importância, mais valor para o que você está escrevendo. Logo, você vai ser mais autêntico, vai ter mais dedicação a isso e vai ver que os resultados vão vir com o tempo, claro, mas de forma mais espontânea. Então, fazendo isso de manhã, é bom também juntar, né? Lá vai a quinta dica, juntar com um planejamento. Então, junte o horário de escrever no seu journal com algum planejamento breve sobre o seu dia. Eu gosto de colocar assim coisas a fazer profissionais e pessoais. Dentre elas eu listo geralmente 3 coisas para cada um desses itens, porque já é bastante coisa para fazer no dia, além do trabalho, além das outras obrigações que a gente tem. E também escreva algum sentimento, algo que você gostaria de sentir positivo ao longo do seu dia, além de algo que você gostaria de ser. Se você está aqui focando em alguma mudança, em alguma transformação, seria interessante também gerar esse pensamento de quem você gostaria de ser no dia. E cada dia você vai sendo um pouco diferente, um pouco melhor. Vai notando essa alavancagem, tanto pessoal quanto profissional. Por fim, essa foi uma revisão sobre como escrever um journal. Rapidamente, assim, eu gostaria de compartilhar uma das coisas que eu faço todos os anos, no começo, né, nesses últimos 3 anos, é escrever sobre as minhas metas, os livros que eu gostaria de ler e também alguns sonhos que eu tenho para realizar. Tá? Então, divido essas metas em profissional e pessoal e discorro sobre elas de forma específica para alcançá-las mais rápido e também para que elas estejam no meu radar de jornadas, no meu radar de caminhos. Nós tomamos vários caminhos, mas acho que alguns relacionados aos nossos sonhos pessoais são aqueles mais autênticos e que vão nos guiar através do caminho real que traz valor para a nossa vida. Então, se você acompanhou o vídeo até aqui, gostaria de agradecer e também convido-os a comentar aí embaixo, dar sua opinião, se você já escreve no journal, se você gostaria de escrever, qual a sua dificuldade, como eu poderia ajudar e também fique antenado aí que em breve devo estar fazendo um vídeo sobre como escrever essas metas que eu falei agora por último. Então, obrigado novamente por estar me acompanhando. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!